Olá, aqui é a Wanda Chang, eu tô aqui para mais um vídeo da nossa jornada do autoconhecimento e hoje eu queria trazer aqui como um tema um dos pilares que é a base para todas as nossas atividades aqui dentro de casa, quanto também para as nossas escolhas diárias de vida, né, para todo mundo que atua aqui com a gente, que é o essencialismo. O essencialismo é bem aquela questão mesmo do desapego, da gente carregar somente aquilo que importa, né, enfim, de deixar para trás muitas coisas, de ressignificar, de abandonar, enfim, tudo isso que é muito falado já hoje em dia, do menos é mais e minimalismo, enfim. Mas a forma como a gente trata as questões aqui na Chang são sempre com base na consciência e no sentido daquilo. Então também não adianta a gente forçar nenhum processo de desapego, mesmo porque as coisas elas têm um lugar e elas precisam sair dali quando de fato a gente conseguir compreender esse espaço, né? Vou dar um exemplo para de repente ficar um pouquinho mais claro. Imagina que existe uma sala abarrotada de coisa, mas tem caixa empilhada, tem um monte de livro, tem, enfim, coisas jogadas para um canto, tem roupa, tem todos os artigos pessoais, tem tudo. Tem tudo aquilo que de repente você carrega na tua vida. Esse quartinho é você. Você não consegue nem entrar dentro desse quarto, dentro dessa sala, né? Para entrar, você precisa atravessar, você precisa passar por cima de um monte de coisa e mesmo assim você quase desequilibra, você quase cai ali. Enfim, muitas vezes é isso que a gente faz na nossa vida. A gente vai sempre acumulando coisas, sem jogar nada nunca fora. Então a gente só vai pegando, só vai juntando, só vai guardando, com uma questão muito do apego, né? Do medo de perder, do medo de não ter aquilo. Bem aquela história, tipo, vou guardar isso aqui pro caso de um dia eu precisar. E aí quando você precisa daquilo, você primeiro não acha, porque tá na bagunça, e segundo, você vai ter que ir lá comprar, você nem lembra que você tinha aquilo. E a gente faz isso não só com coisas, a gente faz isso principalmente com sentimentos e emoções, lembranças e pessoas. A gente vai sempre acumulando coisas. Pra gente desacumular, desapegar de tudo isso, imagina, essas coisas elas ocupam um espaço que tem uma importância, elas não estão lá à toa, elas estão lá por um motivo, né? Ou por uma história, ou por de repente um sentimento, um medo de, né? O apego ele nunca é besteira, ele sempre tem um porquê por trás. Então a gente precisa entender e se aprofundar nesse processo. Por que eu carrego isso? Por que essa peça, esse sentimento, essa pessoa ela é tão importante para mim, que está ocupando um espaço que de repente não deveria. Mas assim, por enquanto esse espaço que ocupa, até o dia em que eu conseguir compreender que esse espaço não é dessa coisa, não é dessa pessoa, e aí de fato eu consigo desapegar e deixar essas coisas irem embora. Então a gente não consegue fazer o desapego com uma violência só no forçar, né? Então assim, não, eu tenho que me livrar disso, eu tenho que me livrar dessa pessoa, desse sentimento, dessa lembrança, e aí você fica fazendo um exercício, né? Pensamento positivo, enfim, de tentando repetir para você mesmo coisas o tempo inteiro, o oposto daquilo que você sempre teve, ou então carrega dentro de você, e isso não vai funcionar, porque vai chegar uma hora em que de novo você vai estar com aquilo no colo, você vai pegar assim, sabe, sem você nem perceber, porque você precisa entender o porquê que aquele negócio tá ali. E aí quando você entende isso, fala, é por isso, eu não preciso ter isso aqui pra ter isso, entende? É mais ou menos isso. Então o processo de desapego consciente, que é o que a gente trabalha aqui, é fazer uma análise de coisa por coisa, de compreender os espaços que cada um desses elementos ocupam na nossa vida, interior, exterior, qual é o lugar que nós ocupamos na nossa própria vida. Então toda essa análise tem um processo, tem um tempo, não é uma coisa, né, do dia pra noite. E a gente faz muito isso nas caminhadas, né? A mochila ela é uma analogia daquilo que a gente carrega de bagagem. Não são todas as caminhadas que a gente faz com mochila, mas o ideal é um dia, e a gente vai passando por etapas, né? Então quem começa, quem é iniciante, nunca fez uma caminhada, o ideal é não carregar a mochila mesmo, pra gente ir experimentando isso. Mas o ideal, o objetivo principal é que a gente consiga chegar um dia e conseguir pôr a nossa mochila nas costas e caminhar com ela, fazendo sempre esse questionamento e entender o que de fato eu preciso carregar aqui, o que de fato eu preciso carregar aqui. E aí a gente vai entendendo e integrando as partes que faltam dentro de nós, porque quando falta algo a gente vai tentando preencher com algo, e nessas peças faltantes a gente vai se encontrando e se conectando. Então o desapego, o essencialismo, ele só faz sentido quando existe uma consciência diante disso, diante desse tema e diante de tudo aquilo que você carrega na tua vida. Então eu quero propor um exercício de reflexão para que você faça, né, aí, com você quiser compartilhar, vai ser muito bem-vindo, mas que você comece a pensar
o que de fato você carrega na tua mochila emocional. Quais são os sentimentos que geralmente você tem no teu dia a dia e que de repente pulam no teu colo, mas é porque já estão aí, né, de alguma forma. Não é o outro que proporciona isso ou que provoca, já estão aí. E dentro disso, entender que espaço esses sentimentos, essas emoções, elas ocupam na tua vida e no teu interior. Pensando nisso é um primeiro passo, né, para que a gente comece a compreender se esse sentimento de fato ele preenche aquilo que ele está ali para, né? Porque se a gente traz esse sentimento é porque a gente quer preencher algo. Mas tá funcionando? Eu tô me sentindo preenchido, isso me dá uma frustração e aí gera um outro sentimento e aí vem uma outra coisa que eu puxo para suprir isso e aí vem a bola de neve. Então é um processo meio complexo que a gente precisa de muita consciência. Bom, é isso que eu queria trazer para esse vídeo. Espero que traga grandes reflexões e a gente se vê na próxima semana. Um super beijo, não esquece de seguir o nosso canal e de compartilhar esse vídeo. Se você achou interessante, comente, enfim, conversa aqui com a gente também. Beijo e até a próxima!